Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no programa Arte por Toda Parte. Este programa está sendo executado com recursos do governo federal através da Lei Paulo Gustavo. E hoje nós estamos aqui com as meninas do projeto Sombrio na História, esse projeto lindo, maravilhoso, que tem o meu coração. Então trouxe elas aqui para conversar um pouquinho com a gente. Vou pedir para elas se apresentarem, né? Pode se apresentar, meninas. Oi, pessoal, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, né? Eu sou Tamires, eu sou historiadora, né, pela UFES, que eu sou aqui de Sombrio, né, nascida aqui e, enfim, vivi a minha vida toda aqui. E eu tô muito emocionada que tem o coração, né, de alguém no projeto, porque tem o nosso também. A gente gosta muito, né, do projeto, e quando a gente vê que o pessoal gosta também, a gente dá uma emoção, assim, dá um calorzinho no coração. Que lindo. Oi, gente, eu sou a Paola, também sou historiadora, formada pela Unesc, também sou de Sombrio, vivi a vida toda aqui. E é isso, a gente agradece o convite, né? E lembrando que o nosso projeto também tem a Cristiane Garcia, que também é historiadora, integra o projeto, né? E hoje não pôde estar aqui. A Cris, outro dia a gente vai conversar com ela também, porque é outra maravilhosa. Então, como é que surgiu, assim, o interesse de vocês pela história local, assim? Alguma história, ou alguma pessoa que tenha inspirado, assim, essa paixão pela história? Então, no meu caso, foi na faculdade mesmo, quando a gente vai estudando, a gente estuda Europa, outros lugares, tá aí a nossa região, e o sul de Santa Catarina, né? E aí foi voltando às pesquisas, assim. Mas foi só no mestrado mesmo que eu me dediquei para pesquisar o sul de Santa Catarina. Então, eu fui numa disciplina de História de Santa Catarina, que a gente tinha que produzir uma pesquisa sobre algum lugar de Santa Catarina. Aí eu pensei, eu vou pesquisar sobre Sombrio, né? Porque, enfim, sou de lá. E aí eu lembro que eu queria muito, na época, pesquisar sobre o Zé Diabo, que foi o que fez as esculturas da igreja. E aí eu fiz uma pesquisa bem pequenininha, assim. E a professora comentou, nossa, essa região, né? Nunca ouvi falar nem no lugar, nem nesse artista e nem nada. E aí eu fiquei... Isso me pegou, assim, porque daí eu fiquei pensando como, né, que não, né? Uhum. E aí, a partir do interesse dela e da nossa conversa, eu vi como uma potência, assim, isso de história local, principalmente de Criciúma para trás, assim, né, descendo um pouco, porque eu acho que sobre Criciúma tem bastante, não sei se tem bastante, né, mas como tem a Unesc lá, tem um foco de pesquisa lá, né? Sim. E aí parece que desceu para cá, não tá mais, né, e eu acho que foi isso. Eu acho que esse lugar, né, da gente às vezes esquecer, né, o que é nosso, né? A gente às vezes olha muito para os outros lugares, até falando até da parte turística mesmo, né? Às vezes a gente acaba esquecendo que, nossa, tem tanta coisa por aqui, tem tanta gente legal aqui também, tem tanta artista massa. E eu acho que às vezes a gente tem esse lugar de às vezes esquecer um pouquinho, né? E quando a gente começa a cavocar, a gente vê que tem uma história muito bonita por trás, tem muita coisa que não é legal também, mas tem muita coisa bonita que a gente consegue perceber, né? Que a gente percebe como que essas pessoas viviam, né? Como é que era esse convívio, né, em sociedade. Então, adoro, assim, história local, acho que é muito importante. E, assim, alguns fatos históricos, assim, mais interessantes ou menos conhecidos sobre a nossa região, que talvez não se dê tanta ênfase, assim, que vocês tenham descoberto. Então, a gente não chegou a descobrir tanto, né? Eu gostaria de ter me aprofundado mais nisso. Só que também entra na parte das dificuldades, né? Às vezes a gente tem um tema que super interessa a gente, só que para acessar ele não é... É mais difícil. Não é só a gente, né? Só a nossa vontade. Mas foi no livro do Aurelino Cunha, acho que é. Uhum. Falei, eu troco o nome dos autores tudo, né? Eu sempre Mas esqueço, ele traz um diário da vovó Selvina. E só por ser um diário de uma mulher, eu já acho fantástico. Nossa, assim. E aí, nesse diário, ela relata sobre as bruxas que visitavam a casa dela. E aí ela detalha muito bem, assim, em tal dia de tal ano, mês, apareceram 3 bruxas que... Ai, gente, e aí eu queria muito me aprofundar nessa parte de diário. Eu acho que é coletivo, né? A Cris também, a Paola também. Que quando a gente se deparou com isso foi, né? Só que fica aí, né? Um projeto para o futuro, né? Eu acho que é uma das partes mais
Mas, enfim. Eu acho que o nosso foco também é tentar trazer outros sujeitos para a história, né? Por exemplo, as mulheres, como no caso da Dona Silvina, as narrativas dela, coisas que até então não apareceram. Então a gente tenta ir por esse caminho, que não é fácil, porque não tem registros, não tem muita, não foi guardado muita coisa disso, né? Principalmente quando é relacionado à mulher, né, mesmo, a gente sabe que tinha tem ainda, né? E muito legal essa história das bruxas. Eu fiz um projeto, que é o projeto Ouvir Falar, e a gente escutou muito sobre essas histórias das bruxas, e, gente, eu tenho uma curiosidade para achar, assim, alguém, assim, aqueles bem velhinhos que contam e é muito lindo, porque a gente sabe que tem a ver muito com, tipo, com as figueiras. Eu lembro que tinha várias histórias que a gente recebeu que tinha relação com as figueiras também, de, tipo, das bruxas que trançavam, as barbas, e é umas histórias muito legais que, nossa, leva a gente para vários outros lugares, né? Então, eu acho que... E ter um diário sobre isso, nossa, me deixou aqui, ó. Nossa, muito bom. Esse é o tesouro perdido que a gente busca, né? Porque... Sim, porque tem muita coisa... Nossa, tem umas histórias muito legais, assim, né? Se alguém souber desse diário, por favor, entrar em contato. Mas sobre as bruxas, teve uma entrevista que a gente fez com a Dona Pedrinha. Ai, que ela falou um pouco pra gente, que ela morou numa casa onde tinha esses relatos, assim. Talvez ela saiba mais, assim. Vou atrás da Dona Pedrinha também, porque adoro essas histórias, principalmente quando é relacionado com esse lugar, assim, um pouco mais místico, né, também. Porque eu acho que hoje em dia a gente meio que perdeu um pouco desse misticismo. E isso faz parte da história, eu acho que de todo mundo. Tem a ver, eu acho que a gente tá retornando também um pouco para esses outros lugares, né? Então eu acho que é bem legal quando envolve, assim, essa parte mística, eu adoro. Quais figuras históricas, assim, locais que vocês acham mais fascinantes, assim, de toda a pesquisa que vocês fizeram, assim? Tem uma relevância, assim, maior? Olha, eu acho que o Padre João é uma figura bem importante, porque ele tem toda essa questão política, essa questão espiritual, ele tá no imaginário das pessoas também, né? O pessoal que conviveu com ele ou que ouve falar. E ele é uma figura meio controversa, né? A gente ouve falar várias coisas sobre ele, né? Sim. Então eu acho que é uma figura bem interessante aí pra gente explorar enquanto pesquisa histórica mesmo, né? Sem entrar pra esse lado, assim, mais pessoal, né? A figura do padre, ele é muito, muito interessante, assim, porque ele vem com esse lado religioso, mas ele também tem um lado comercial, um lado político, ele tá muito envolvido, assim, e movimentando de várias formas, não só a parte religiosa da cidade, né? Sim. E ele também tinha... Olha, indo pro diário de novo, né? Mas tem um relato num diário dele, que eu só vi um trechinho, assim, e que ele dá algumas dicas, porque eles iam receber uma figura importante de Floripa, e ele dá umas dicas: gente, vocês não fiquem, né, parem de espiar as pessoas pela janela, né, se vocês estão com vontade de conhecer, saem na rua, conversa. Então ele dá várias dicas para a população, para passar uma imagem, né, para a capital, de como que era aqui o interior. Então é uma figura legal. E agora indo um pouco para a parte da Paola, que foi a Paola que fez eu ficar pensando sobre isso, né? Mas a Gessi, né? Tá certo que agora ela é de Santa Rosa, né? Mas se a gente pensar... Sim. É tu que usa o termo sombrio antigo? E se pensar sombrio antigo, eu fiquei muito pensando nela, assim, de ter sido uma das primeiras prefeitas aqui, também por ser mulher, pela política ser um cenário tão masculino, e aí eu fico muito intrigada assim, com ela. E eu acho que ela é uma figura bem importante, assim. Tem a professora, também a Vivi, não sei falar o nome dela, mas a Kuzunkovska, eu não sei, que também é outra figura bem importante. E sobre ela tem um documentário que a Cris, né, produziu na Casa Cultura, enfim, que é bem legal para conhecer a história dela. Sabe o nome do documentário pra gente passar? É Mulheres na História, né? Acho que é Mulheres na História, e aí não sei se tem o nome dela, logo depois. Tá. Depois a gente cata e bota lá também. É bem legal. A ideia, não sei se eu falo, a ideia era ser uma série que a Cris ia produzir sobre várias mulheres, assim, né? E esse primeiro episódio, que foi sobre a Vivi Kozukovski, acho que é assim que fala. Tá. Foi bem legal.
E é isso, assim, né? Tem isso que a gente falou, tem o padre, que tem essa figura, e essas outras pessoas que vão aparecendo, assim, que a gente ainda não conseguiu. A dona Gessi, por exemplo, a gente já foi atrás dela, a Miri já fez campanha na frente da casa dela, a gente não tem meio de encontrar a mulher. Persegui, eu É difícil. passei na frente da casa dela, olha, todo dia, durante muitos dias, pra tentar fazer uma entrevista com ela, mas... E às vezes a gente quer pegar essas pessoas, né, que são pessoas chaves, que começam a fascinar a gente, né, porque a gente, nossa, eu preciso da história dessa pessoa, né, eu preciso, porque aquilo vai virando, como se fosse um tesouro mesmo, né, que a gente começa a caçar, assim, começa a caçar, e aí aquilo vai fazendo a gente continuar também, né, e aí daqui a pouco surge outra história, daí a gente dá uma largadinha. E assim, em relação a eventos históricos locais, assim, qual que vocês acham que mais impactaram a região, assim? Eu? Não sei, tô pensando. Então, eventos históricos, a gente já pode colocar o Arraial Fest como um evento histórico, né? Sim. Mas eu acho que impactou, assim, pela proporção que era, enfim, pela movimentação local de querer e de estar, enfim. Mas outro evento que eu acho que é muito a cara da cidade, que é histórico desde antes de ter esse nome, que é a festa do padroeiro, né, do Santo Antônio. E aí eu fiquei sabendo esses dias, né, conversando com uma pessoa da igreja, enfim, que essa festa já acontecia antes do padroeiro ser o santo, né, eles já se reuniam para rezar pelo santo, né, e, enfim. E aí eu acho que é um evento, assim, importante. Tem algum? E agora, eu não Nossa, sei nenhum, assim. Tem esses eventos e tem aqueles que não são eventos clássicos da cidade, né? Sim. Mas eu acho que talvez a BR-101, assim, a construção da BR tenha verdade, sido um boa. evento importante, porque foi um marco, né, o antes e depois, assim, da questão da urbanização, da própria questão ambiental que foi se dando a partir dali. Eu acho que foi um marco importante. Nossa, bem lembrado, boa mesmo. Eu lembro porque eu nem sempre morei aqui, né, faz 20 e poucos anos que eu moro aqui, mas eu lembro assim, de algumas partes, assim, de quando a gente vinha pra cá, de ver como é que tava essa construção, depois a duplicação também, que foi mais um marco também, né, que passa por aqui, porque a gente, né, a BR atravessa nosso município, né. E eu queria... Agora eu fiquei pensando, será que alguém tem alguma foto da BR quando não era do jeito que é? Que eu lembro que tinha umas árvores, assim. Será que alguém tem uma foto dessa época? Tem, eu já vi uma foto dessa, eu acho que eu não lembro agora onde, eu acho que é o Antônio Luiz, se eu não me engano, que tem uma foto, que é aqui que tem a lagoa e as furnas, e aí tem, assim, a BR, aparece a BR nessa foto. Mas é uma coisa pra gente caçar. Vamos caçar, meninas. Porque, né, a gente começa a ver, quando a gente começa a relembrar, né, da nossa história, a gente começa a ficar curioso, né, porque a gente, né, o que será que a gente poderia... E tem muita gente que eu acho que tem. Gente, se você tiver material guardado, por favor, levem até as meninas, levem até a Casa da Cultura, porque isso é história, a gente precisa, né, preservar e guardar isso, né, porque eu acho que faz parte da nossa, né, da nossa história. É muito importante. Não, e a gente vai percebendo que tudo... Agora eu tava lembrando, né? Teve uma entrevista que a gente fez também, a dona Maria, em que ela falou pra gente da empresa que fez a BR, que não sei quem que morava aqui decidiu ir embora com a empresa. Aí tem essas questões de história de família. Que legal! Tudo se envolve, né? O filho dela foi, eu não me recordo. Então, assim, essa questão, essa ligação mesmo, que as meninas falam muito, essa ligação do global com o local, né? Que nada é isolado, nada é sozinho. Tudo faz parte, né, de uma rede, né? Que legal, gente. Olha quanta história legal. E assim, falando mais um pouquinho sobre a relação de vocês com a pesquisa, assim, como é que é o processo de vocês com a pesquisa? Assim, onde é que vocês encontram essas fontes, os documentos? Como é que é esse processo desse pesquisar a história local?
Então, a gente começou muito no acervo da Casa da Cultura, né, que foi onde o projeto surgiu, assim, a primeira ação do projeto. Mas hoje, assim, ó, onde a gente vai, a gente sai pedindo fonte para o pessoal da comunidade mandar e nos ajudar, porque é assim, a gente não pesquisa sozinha. A Exatamente. comunidade faz parte do nosso projeto, né? A gente tem isso muito consciente, que a comunidade é uma parte importante, assim. Mas a gente começou com o acervo da Casa da Cultura, depois a gente foi para a parte científica, vamos dizer assim, né? As produções que a gente já tinha, que já tinham feito sobre a história da cidade, que a gente vai consultando. E os materiais que a comunidade vão nos dando, né? E eu acho que também vai muito da pesquisa que a gente quer fazer, né? Porque às vezes, no meu caso, né? Eu quero ir para a história da saúde. Daí a gente vai tentar em algum, talvez arquivo da prefeitura, algum arquivo do posto, Então, dependendo também do tema específico que a gente quer pesquisar, a gente vai para algum E esse lugar. acesso, assim, vocês têm conseguido um acesso legal, assim, em relação a isso? Eu considero que sim. Eu considero que o pessoal foi bem aberto, assim, tanto a parte, né, pública, enfim, da prefeitura. Vocês até foram lá esses tempos, né? Na biblioteca também tem bastante material. Então, eles abrem as portas, assim. Só que tem muito documento para 3. Né? Para nós 3, assim. É muito documento para... Eu não vou nem chegar na parte de analisar as fontes, né? Porque antes disso ainda tem a parte de limpar, organizar por tema. Então tem muita coisa. E a parte que a Paola falou da população tá junto é a que eu acho mais legal, assim, do projeto no geral, né? É que o pessoal, eles pegaram junto com a gente, assim, tanto quando a gente ia na Marivânia, a gente ia no programa da Marivânia, o pessoal respondia ela no WhatsApp, falava, eu tenho uma foto, eu tenho um documento, a gente entrando em contato com o pessoal, eles doando. Isso é muito importante, né? Muito bom. Porque daí e deve ter tanta coisa escondida por aí, que a gente não faz ideia, né? Que conta vários lugares, assim, né, da nossa história. Posso falar só mais um Vai lá. Só mais um pouquinho sobre isso de documento, que eu sou repetitiva nisso, né? Mas é que o pessoal, ele, né, é um senso comum, assim, de achar que história é aquilo que tá lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá na Idade Média, e esquece que o que a gente faz todo dia é história também, assim. Exato. Todas as decisões que a gente toma todo dia é história. Até se alguém decide rasgar um documento e jogar fora, também está decidindo ali o que vai preservar da história ou não. Então, às vezes, as pessoas acham que... Pegar um exemplo de um conhecido meu, que a família dele tem, né, empresas de calçado e tal, e o calçado é algo muito forte dentro da história de Sombrio, né? E aí tinha uma papelada da família, que para eles é papelada de família, só que pra gente pode falar muito sobre a história do comércio de Sombrio, pensando a parte do calçado ou pensando a parte do fumo. Então, enfim, fica aqui um segundo pedido que o pessoal não jogue gente, fora. Não joguem fora, mandem porque, tudo pras meninas. Porque às vezes pro pessoal não significa muita coisa, mas pra gente que tá pesquisando e tá escrevendo é bem importante. E dessa parte de acervo também, né, do que a gente... Eu acho que a grande questão que a gente enfrenta é que a gente não tem um centro, vamos dizer assim. Tá tudo espalhado, muitos acervos pessoais, até os próprios acervos públicos, né, tem vários focos, né, e acho que isso dificulta, assim, e além dessa questão da quantidade, né. E lembrando que o nosso trabalho a gente não é a nossa função principal, a gente faz isso como uma pesquisa mesmo, como um projeto voluntário, para tentar preservar, porque a gente entende que Sombrio já está aí com 70 anos, né, daqui a pouco é 100, e e a história, e esses documentos, esses registros, como é que a gente vai daqui a pouco, já também, não precisa ser daqui a pouco, né, contar a nossa história, assim. Então a gente tenta, de alguma forma, preservar. Então a gente faz esse processo de achar, de catalogar, de higienizar, só que a gente ainda não consegue muito focar na parte da pesquisa, porque é muito material, embora eles estejam assim espaçados, né, é muita coisa, como a Miris falou, e a gente não é a nossa função principal. Então precisaria assim de talvez um próprio arquivo público da cidade mesmo, instituído assim, né. E ajudar bastante, né, também. E teria um lugar para onde as pessoas saberiam
certo para quem doar, assim, né? Destinar já não, ali eu sei que eu posso deixar ali que vai, né, ter um uso, ou pelo menos as pessoas vão dar uma olhada e ver se, né, tem algum, né, algum benefício de tirar daquilo ali, sempre tem, né, mas eu acho que seria bem importante mesmo pensar nisso, Paula, acho que é um ponto bem legal que tu trouxe, porque é uma questão de organização que a gente começa a ver, né, que as cidades que conseguem contar melhores as suas histórias, elas têm esse planejamento e essa organização, né? Porque a gente vai para vários lugares que a gente acha, nossa, que lindo, não só falando da história, mas de preservar outras coisas também, edificações, o costume local, uma receita que tinha lá da vozinha lá, não sei de quem. Então, isso tudo faz parte da nossa história, e isso tudo, quando a gente começa a preservar, isso é uma narrativa, né? Isso vai contando ali para depois para os nossos filhos, nossos netos. Então, acho que isso é bem legal pensar nisso, E essa dualidade, assim, né? Porque a pessoa vê o documento, ela, é mais um papel velho. Aí quando a gente pega o documento, a gente apresenta ele com a narrativa construída, nossa, que legal, a história de Sombrio, né? Sim. Então, só que tem que passar pelo documento para chegar na parte final, assim. E o que vocês veem assim, acho que vocês já estão falando um pouquinho sobre isso, mas quais são os maiores desafios, assim, de pesquisar a história local, que vocês têm enfrentado, assim? Acho que vocês até já falaram um pouco sobre isso. Eu acho que é isso, o acervo mesmo, né? De ter, eu não diria nem um acesso, porque se a gente for falar com as pessoas, assim, a gente tem sido muito bem recebidas, mas o problema é saber o que tem e onde tem, né? Isso tem sido um grande enfrentamento, eu acho. E saber o que tem, aonde tem, e aí quando a gente encontra, como cuidar daquilo ali também. Porque é um trabalho que ele é muito silencioso, né? A gente eu acho que foi ano passado que foi catalogado e higienizado mais de 500 documentos, né? Então, é um trabalho que demora, assim, tu tem que ir limpando, tu tem que ir tirando grampo, e é uma demanda grande, assim, para nós três fazer de forma voluntária, né? A gente faz porque a gente sabe que é importante por causa por causa que é da nossa área, né? Só que vai muito tempo, assim. Né? Vai muito tempo. E aí a gente não consegue se dedicar só para isso, porque a gente tem que trabalhar e tem que sobreviver. Pagar os boletos. A gente tem que sobreviver. E aí a gente vai tentando sobreviver com a cabecinha lá naquela pilha de documento que a traça tá comendo e que a gente sabe que é importante, que a gente não consegue cuidar. Então... A gente visitou a casa da biblioteca, a gente ficou, gente, aqueles jornais todos, né? Tem muita... Ali tem muita coisa boa também, né? Ali muita história também, muita coisa, né? Eu acho que o acesso também, eu acho que eu não sei como é que tá, se as pessoas acessam muito, porque é um espaço bonito, mas eu não sei como é que é isso, assim, se o pessoal costuma ir acessar. Eu acho que hoje em dia tá difícil, né, pro pessoal. Eu acho que pela própria disposição dos documentos tá bem complicado. Horário também, eu lembro que uma vez eu queria fazer uma pesquisa e era um horário difícil, assim, tipo, né, tipo, só abria só de manhã até tal hora, e algumas coisas que a gente vê que dificulta até das pessoas, né, ter mais esse hábito, né, também, de pesquisar mais ali. E essas documentações também, eu não sei se as pessoas têm acesso de só chegar e já botar a mão, porque tem que ter um responsável ali para ficar mediando o que é, onde que tá, como que tu vai mexer naquilo ali, né? Então, eu acho que tudo dificulta um pouco, assim. E só para pontuar, né, que tanto na Casa da Cultura quanto na biblioteca tem esse trabalho, assim, né, o olhar da Zan, o olhar da Cida, só que para a dimensão que Sombrio está tomando, já tá pouco, tá difícil, precisa demais, Não, a gente entende. E é porque está crescendo muito, né? A gente vê que a gente tem aqui, claro que diminuiu um pouco, né, a quantidade de habitantes, né? Mas é muita gente que a gente tem aqui, gente, e o pessoal vindo cada vez mais, né? Vem para cá, vem para Sombrio, para Gaivota, que está crescendo muito também. Então a gente precisa realmente expandir. E se a gente quiser também que isso seja preservado, a gente vai precisar de algum investimento também, eu acho, aí, porque, né, é a nossa história, e é isso, né, a gente consegue preservar com investimento, infelizmente, com vocês também, porque vocês estão aqui fazendo um trabalho voluntário, né,
que é muito importante para a cidade, mas eu acho que a gente pensar que as coisas elas precisam funcionar, né, para a gente poder mostrar depois com uma narrativa bonita, com uma coisa, né, um pouco mais elaborada, a gente precisa desses lugares de investimento, porque, né, patrimônio. É um trabalho voluntário e tudo, mas é uma profissão, né? Exatamente. É uma profissão, é uma faculdade aí de anos que tu vai... E aí, enfim, né? Não vamos entrar nessa parte de não dá para ser voluntário sempre. Sim. Mas, e pontuando também a Casa da Cultura e a biblioteca, a gente vê que tem um cuidado. Quando a gente chegou, a Cris chegou primeiramente, eu acho, na Casa da Cultura e viu aquela documentação lá, só que é muita coisa para uma pessoa só fazer. Sim. A Paola começou, eu comecei, a gente pegou junto, assim, e só que a gente vê um pessoal que não é da área, e agradecemos muito essas pessoas que olham para a documentação mesmo não sendo da área dela, tipo, sei lá, né, uma professora de outra disciplina e pensa, não, eu vou cuidar disso aqui, eu vou manter isso aqui numa caixa, eu vou cuidar porque em algum momento alguém vai... Então, é muito importante, assim, quando a gente encontra pessoas que não são da história, tentando cuidar da forma que podem, como conseguem, porque a gente sabe que não tem tempo, né? Uhum. Principalmente quem é professor não tem tempo de ficar cuidando e fazendo tudo que tem que fazer. Então é muito importante, assim, quando a gente chegou e viu que o que está preservado tem uma preocupação, assim, local da cultura e da educação de manter como dá, como podem, né, ali no momento. É muito esse lugar também, né? Às vezes porque a gente olha para um ideal, né? Mas, né, é aquilo, a gente faz o que dá para fazer também, né? Assim como voluntariamente, a gente vai até onde dá para ir, né? Aí a gente para um pouquinho, depois a gente vai de novo. Eu falo porque também tô nessa, né? O voluntariado é um negócio muito louco, né? Porque a gente entra e nunca mais sai. A gente vai pegando mais um e mais outro, mais outro. Mas é muito bom, assim, também, estar nesse lugar de fazer aquilo que a gente gosta e por prazer mesmo, só pelo fazer, né? É muito bom. Ô, Ju, e só para complementar, né, essa questão que a Miris falou, não é só dessas pessoas que de alguma forma estão no meio e veem um potencial em um documento, alguma coisa, a própria comunidade mesmo, sabe, às vezes o senhorzinho lá, a gente chega lá, ele guarda as coisas, as fotografias, documentos, mas às vezes a própria cultura material também, às vezes ele achou lá na roça, nem sabe o que é, mas percebeu ali que é diferente, e guarda, e conserva, né, eu acho isso muito interessante. Isso é muito bom. E aí, eu acho que isso já liga com a nossa próxima questão aqui, é como que a comunidade local pode se envolver e aprender mais sobre a sua própria história? Eu acho que no nosso projeto eles já estão, né? A colaboração é um trabalho parceria, assim, né? A gente precisa né, desse conhecimento da comunidade, né? Dos materiais que eles vão guardando. E o nosso projeto tem como objetivo retornar, né, na forma da preservação dos documentos e na forma de transformar, de construir narrativas e retornar isso para a comunidade. Aí, no momento, a gente tem usado as redes sociais, que também é onde tem muita troca, né? Eu me perdi na pergunta, gente. Desculpa. Pode repetir. Como é que a comunidade local pode se envolver e aprender mais sobre a sua própria história? Eu acho que pelas redes sociais é um primeiro acesso, assim, que sempre foi muito rico, assim. Eles aprendem e nos ensinam muito. Sim. A gente aprende mais, eu acho, do que a gente... Eu acho que essa troca, assim, a gente sai ganhando muito porque a gente aprende. Às vezes a gente não sabe quem tá na foto e aí eles respondem e daí daquela resposta a gente já tem o nome de uma pessoa para entrevistar. Sabe? Então, nossa, que legal esse processo, né? Que é um processo integrado, né? Porque tu precisa, às vezes tu tem aquilo, mas não sabe como que é, quem é, para poder dar sequência na... Aconteceu muito quando a Cris estava fazendo o inventário das fotos da exposição da Casa da Cultura, de ter a foto e não saber quem é. E aí posta, é o meu tio, e aí já passa o contato, e aí a história já está sendo escrita, assim, né? Que coisa linda. Com essas informações. E aprender também, eu acho que observando a cidade, assim, dá para aprender muito, né? Se a pessoa tem, assim, uma curiosidadezinha dentro dela, ela já aprende muito. Quando eu estou em sala, eu questiono muitos alunos, assim, onde que eles vejam história na cidade.
Ah, em lugar nenhum. Deu, tá, nunca passaram ali na frente do Giasse, nunca viram uma pintura que tem ali. Ah, e o que tem naquela pintura? E aí eles vão falando, tem uma pessoa assim, tem uma mulher assim, deu, tá, e o que isso quer dizer? Então, a história Treinar esse olhar, né? Isso é muito bom. Às vezes a pessoa tá indo ali no calçadão e tá ali no chão, né? Uhum. Assim, treino que a história tá ali, o nome de uma rua, né? Sim. É só perguntar por que é aquela pessoa ali, não é por acaso, né? Alguns também não merecem. corta. Não tem problema. Mas, enfim, tá por toda parte, assim. Sim. Vai dar de treinar esse olhar. Muito bom que tu tá fazendo isso na escola. Como é que vocês veem o ensino da história local nas escolas? Aí já vem junto com a Tamine, já tá fazendo a parte dela, que ela já acabou de dizer aqui, que ela tá treinando o olhar dos alunos dela. Eu acho que é um pontinho, assim, bem delicado, porque começa lá na formação, né? Uhum. A gente começa na formação. Primeiro vem a preparação para estar dentro da sala de aula, e agora tá na sala de aula para dar aula de história local é assim, né, é um pouco difícil. E eu acho que tem professores aqui na região que estão puxando, assim, que estão indo na Casa da Cultura, que estão visitando os espaços. Isso é bem bom. Esses dias eu recebi não vou lembrar o nome da escola e nem da professora, mas que foram na Casa da Cultura para fazer a visitação ali, né, para ver as fotografias e explicar um pouco sobre história local com as coisas que tem lá expostas. Só que antes disso eles vieram do calçadão e da igreja, né, para fazer Então eu acho que tá tendo. Só que várias coisas facilitariam esse acesso de história local, né? Uhum. Tipo, sei lá, a produção de um livro didático sobre a história da região, né? Próximo projeto aí, ó. Tem muita coisa. É um projeto que tá aí, assim, que tá tentando tomar um fôlego, mas muitas ideias, né? Mas sai, uma hora sai. Mas eu acho que um livro didático para agilizar, assim, o processo, né? Uhum. Já tá ali com o texto, com a imagem, com a atividade pronta, então, porque no dia a dia da sala de aula corre, né? Fica aí, uma hora vai sair. Vai. Tenhamos fé. Então, assim, alguma de vocês tem alguma superstição, assim, em relação, a gente viu que no início ali a gente falou um pouquinho sobre bruxas, né? Tem alguma outra história, ou vocês mesmo, assim, na hora de pesquisar, tiveram né, em algum momento, algum receio, ou tem já com vocês alguma superstição relacionada, né, às pesquisas? Na pesquisa documental eu não tenho, mas eu trabalhei com um campo de arqueologia. E a gente anda muito no meio do mato. Uhum. E daí, assim, não foi uma coisa minha, assim, né? Os meus companheiros, meus professores me falaram, ó, sempre que a gente for entrar numa mata fechada, a gente tem que pedir licença. Uhum. E eu peguei isso pra mim. Então, sempre que eu vou a campo, que eu entro num mato, assim, que é mais fechado, eu dou licença. Mas na parte documental eu não tenho. No início, quando eu comecei, assim, às vezes, lidar com coisas relacionadas à morte, por exemplo, ou coisa mais espiritual, às vezes eu ficava com um pouco de receio. Mas com a prática a gente vai tratando aquilo para ser um documento histórico, né? Uhum. Então a gente vai... Aí vai abandonando isso, porque, né? Eu acho que eu já abandonei isso, assim, porque eu não tenho nada. Uhum. Eu não consigo... Agora tem uma área que já está desenvolvida há um tempo, né? Que é o pessoal que pesquisa a história dos cemitérios, né? Uhum. Então, que estão lá dentro do campo, olhando as capelas e o nome das pessoas. Então, eu acho que eu vejo isso. Eu passo por isso. Não tenho. E agora, assim, aprofundando mais em relação a vocês, assim, o que vocês gostam de fazer além de pesquisa histórica? Tentar captar um pouquinho mais da essência das meninas. Agora aqui. A gente vê que a gente não faz mais nada. No momento é férias, porque... Nossa, é geral, assim? Eu acho que eu vou pra música, assim. Quando eu não tô fazendo história, eu fico catando shows e tudo que envolve isso. E só, assim. Muito corrido, né? E teatros. Porque a gente vai
vai entrando, e aí quando a gente vê no dia de folga, a gente tá vendo que um documentário, né, sobre história. Então eu acho que eu Continua, né? No processo. Mas acho que é isso. Eu vou pra música e pro teatro e... Eu gosto de cuidar de planta, assim, quando dá. Quando eu penso, não tem nada pra fazer, o que eu vou fazer? É meio que quando dá, quando a gente lembra. Eu vou lá ver quem ainda tá vivo. Eu entrei em crise agora, porque a minha horta tá falecida. Não, mas é uma coisa que a gente começa e a gente não consegue depois parar mais, né? A gente vai ganhando né? Claro que tem aquela época em que a gente tá muito corre, faculdade, muito trabalho, a gente não... É difícil cuidar de uma plantinha, né? Mas depois que a gente começa com enxerga aquilo como um ser vivo, que tu, meu Deus, tá morrendo de sede essa criatura aqui, peraí, eu vou dar um pouquinho de água. Aí, às vezes a gente olha, meu Deus, não dei conta, morreu. Tá tudo certo também, o processo é esse também, né? Uma coisa que eu tava lembrando agora é que as plantinhas que eu tenho lá em casa foi que eu ganhei quando eu fui fazer a entrevista. Olha, daí a gente fica, né? Vou ter que cuidar, porque foi um presente, foi um momento, né? E aí vai. Nossa, que bom. Lembrei da minha venca agora, que tá lá, tá seca já. Não vai, aquela lá já... Mas aí depois você acha outra, alguém te dá de presente. E aí, o que a gente tem aí de projeto aí, próximos projetos, pesquisas que vocês estão planejando? Olha, eu tenho essa ideia que é do grupo também, né, do livro didático sobre história local, né, para facilitar o acesso nas... Não sei, eu penso também em algo para envolver as escolas, assim... Mas eu acho que o mais concreto, que a gente até tentou desenvolver um pouco ano passado, mas que não foi, é essa parte do livro didático mesmo, para entrar nas escolas. E a gente tem está se tornando uma tradição que todo ano a gente tenta oferecer um curso, alguma coisa, né? Então, no primeiro ano a gente fez um curso sobre a questão afro, ano passado a gente fez sobre a questão indígena, e esse ano a gente está pensando agora no segundo semestre essa questão mais de educação mesmo nas escolas, de história local. Então a gente ainda está desenvolvendo, né? Mas é o projeto agora para o segundo semestre. Ah, legal, gente, muito bom. E outro projeto que a gente até conversou na última reunião foi sobre a história das mulheres, assim, focar numa produção que seja só, né, não só sobre elas, mas é porque a gente já vê em vários livros, né, que é uma história, né, mais voltada para a política e para a economia e para os homens, né? Então a gente estava pensando porque a gente já entrevistou várias mulheres, né? Sim. A gente tem aí umas entrevistas maravilhosas e a gente queria, não sei, devolver isso para a população de alguma forma, não sei se num livro com essas as ideias vai rolar que estão surgindo, assim, mas a gente não, concreto mesmo, a gente não tá... É que é difícil também até a gente conseguir, né, esse processo de, como é um trabalho que a gente precisa trabalhar para pagar os boletos, né, fica difícil a gente dar conta de fazer tudo aquilo que a gente quer, né, em relação aquilo que a gente é apaixonado, né, porque a gente olha, meu Deus, isso é muito legal, e aquilo também é muito legal, e a gente podia fazer isso, e a gente podia fazer aquilo, e a gente fica numa pira, né. E, assim, o projeto dos sonhos, assim, relacionado à história local, que vocês gostariam de realizar, assim, vamos sonhar, gente, vamos imaginar, a imaginação faz a gente cocriar, então vamos imaginar. A gente quer o patrimônio edificado, tombado, preservado e abrigando um arquivo histórico municipal. A gente quer aquela casa linda, maravilhosa, do lado da prefeitura, que a gente poderia utilizar, aquele espaço lindo, maravilhoso, que todo mundo que chega ali vê, visualiza, né? Eu acho lindo aquele espaço, gente, eu imagino isso lá. A gente também imagina lá, combina, né? Combina, cara, é no centro, é lindo, maravilhoso, a gente sobe daquela rua ali, que vem do portinho ali, tu dá de cara, aquilo é fantástico, aquela edificação ali. E eu já sonho com esse arquivo pronto, acontecendo, Não, né? então vamos criar ele, estamos co-criando. E eu também sonho com pesquisas analisando esse material que a gente está organizando, assim, porque daí a gente tem lá mais de 500 documentos que a gente não consegue parar para ler eles, contextualizar eles. Então eu fico imaginando, assim, o pessoal que está estudando nas universidades próximas, o pessoal tem que fazer o TCC, né? O pessoal tem que
Sim. tem que fazer a pesquisa. Então, que olhe para o arquivo como uma fonte de ir lá pesquisar também, né? Porque, como é muito material para a gente pesquisar sozinho, eu acho que eu sonho, assim, vendo as pessoas ter mais amor por esse indo lugar. atrás, pesquisando. Porque, nossa, tem uma documentação, assim, que a gente fica doida de vontade de mexer nelas e não pode. Tipo, a parte do teatro. A gente tem peças de teatro que tá guardada lá, que a gente fica pensando, quem né, fazia essas peças aqui? Quem trouxe essa peça pra cá? E o teatro tem uma história muito forte aqui no Sombrio. Nossa, sei lá, 20, 30 anos atrás, era muito forte, né? E tem uma parte da música também, que tem uma documentação lá muito antiga e deu, gente, quem que cantava isso aqui? Quem que tocava isso aqui? Como que esse documento chegou aqui? De quem é? Só que é coisa que a gente não consegue ir atrás, assim. Essa questão do teatro, assim, a gente nem não pesquisamos, mas pela quantidade de coisa que a gente encontrou, a gente imaginou, né? Que tem ali uma base forte. Umas peças, assim, desse tamanho. E só para não é só a casa lá da prefeitura que a gente tem, né? É claro que ali seria um ótimo lugar para ser, mas a gente tem outros lugares históricos também ali no centro, né? Que, enfim, que a gente tem que preservar, outras casas, né? A gente teve, né, recentemente, né, algumas edificações, né, que foram derrubadas e assim, eu chorei um dia quando eu passei e vi, assim, porque, não sei, eu acho que às vezes a gente tem um olhar diferente para as coisas, né, porque pra gente aquilo é história, né, pra mim era, e eu nem moro, eu nem nasci aqui, só que pra mim aqui, tipo, hoje eu não mudaria daqui pra lugar nenhum mesmo, porque eu amo Sombrio. Então, a gente passa e vê assim, nossa, eu chorei, assim, porque pegou, assim, pesado, assim. E eu acho que isso é parte da história, eu acho que, claro, tem toda uma questão econômica também, que a gente entende, né, mas eu acho que precisa um pouquinho mais, um olhar um pouquinho mais cauteloso, porque vai ocasionando um apagamento, né, do que foi a nossa história, e que poderia, talvez, né, sei lá, é claro que é todo um planejamento, né, isso que a gente fala, mas assim, eu fiquei bem triste com várias edificações que foram derrubadas ali, pesado. Eu acho que agora a gente está passando por um momento na cidade, assim, não sei se é a especulação imobiliária que está crescendo, mas a gente está passando por um momento agora que a gente está perdendo bastante edificações históricas, assim, a gente precisa de um olhar, né, do setor público ali com mais atenção a isso, porque não é só um bem, só uma fachada preservada que vai contar a nossa história, enfim. E geralmente, né, o pessoal vai viajar para outra cidade e aí vai lá e acha lindo, né? Tem uma casinha aqui que é linda, porque E aí, quando isso acontece na nossa cidade, não, tem que derrubar mesmo, porque não sei o quê. Sim. Então, é muito isso, valorizar o que está em outras cidades e achar que, nossa, que bonita essa casa aqui de tal data. Só que quando é aqui, parece que tá tudo bem, bota abaixo mesmo. Tem esse lugar de não preservar, né, a cultura local, a história local, os nossos, na verdade, né, eu acho que talvez, eu não sei, eu tô sendo um pouco otimista em relação a isso, eu acho, mas eu tô olhando para um lugar que eu acho que talvez a gente esteja saindo desse lugar e esteja voltando, assim, para valorizar um pouco mais o que a gente tem, os nossos, em relação a tudo, assim. Embora a gente tenha aí algumas coisas, né, essas edificações, por exemplo, mas, assim, o meu olhar, assim, sempre vai para esse lugar, assim, com otimismo, que uma hora a gente vai ter que voltar para cá e olhar que é isso que importa, porque é aqui que a gente vive, né, a gente vai passear em outros lugares, mas a gente vive aqui, a gente pode ter isso aqui, né, então acho que é muito legal quando a gente vai, a galera vai bastante para Gramado, por exemplo, né, nossa, que lindo, aquelas edificações. Mas, gente, aquilo tem um plano diretor, tu não pode construir de qualquer jeito, tá? Tem que ser tudo direitinho. E esse planejamento, que eu acho que é uma coisa que faz falta, e aí eu vou falar de outros lugares também que me incomodam, que é a questão ambiental também, que, nossa, me pega assim, de um jeito que me faz, assim, levar para alguns lugares que eu não gosto. Mas, assim, tô tentando ser um pouco mais otimista em relação a isso, e pensar que a gente esteja voltando para o nosso centro, assim, e de olhar mais para os nossos artistas, para os nossos, né, para nossa história, para o nosso povo mesmo, espero, assim.
A história, ela tem um lugar que, na verdade, é tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Que é essa questão de pertencimento mesmo, né? Isso. Então a gente pensa, uma pessoa de Sombrio, que, sei lá, foi embora, 20 anos depois volta, ela vai olhar pra cidade, o que ela vai ver que ela vai se reconhecer? Exatamente. Se a gente não tá preservando nada, né? Uhum. Então traz muito isso, essa questão de se sentir em casa mesmo, de pertencimento, de se perceber naquele lugar e de querer estar ali, né? Acho que perpassa por isso. Uhum. E assim, um museu ou assim, lugar favorito de vocês, assim, um local histórico, um museu, assim. Tipo, aí eu gosto de ir lá. Eu vou citar o meu que é Laguna. Laguna, eu só mudaria de Sombrio para Laguna. Só, mais lugar nenhum no mundo, assim. Que eu acho lindo ali. Gosto muito da energia daquele lugar. Eu não sei, eu gosto muito desses museuzinhos assim pequenininhos, sabe? Uhum. Eu vou citar a Rua do Fogo ali, né? Que eu acho que é lindo. fantástico aqui perto, aquele trabalho que eles fizeram lá de, né, Nossa. E o Zeca é uma pessoa muito massa para esse lugar do teatro que a gente estava falando, porque um dia eu conversava com ele e ele, nossa, me contou assim, porque eu sou amante do teatro também, né? Então um dia a gente foi fazer uma oficina lá, porque eu estava tentando mobilizar um grupo de teatro aqui no Sombrio, e a gente foi fazer uma oficina lá com ele, daí ele contou, nossa, porque a gente fazia isso, e fazia aquilo outro, super, nossa, um envolvimento de galera que vinha de fora, assim, em peso pra cá. Eu disse, nossa, Zeca, não dava pra imaginar que era assim, né? E aí eles, um super querido, com aquele espaço lindo, maravilhoso, que a comunidade acessa, né? É muito lindo, porque tu vai e tu vê que a comunidade está acessando com gosto, né? Isso é muito legal. Eu acho que eu acabei com o foco da Tamires. O foco já não é bom, né? Mas eu não sei, assim, um museu, mas eu lembro que eu visitei uma exposição que me tocou muito, assim, que foi uma exposição que estava com vários fragmentos de várias gravações da luta feminina por voto, da luta feminina. Então estava passando, assim, era uma TV que estava passando vários trechos e vários recortes, assim, de várias lutas, de várias movimentações, assim, nos direitos das mulheres. E aí eu acho que foi a minha preferida, assim. Às vezes eu ainda volto e olho as fotos e penso, gente, que tanta potência que tem aqui, assim. Que lindo. Assim, vamos imaginar que a gente tem aqui uma máquina de viagem no tempo. Aí, qual personalidade histórica local, ou não precisa ser local também, pode ser, sei lá, aí de outros lugares, que vocês gostariam de ter conhecido, assim? Tipo, essa pessoa, se eu pudesse ir lá e ver como é que ela era, ou como é que ela se comportava, ou... Tem alguém? A vovó do diário, eu queria muito, né, tomar um cafezinho. Eu acho que serviria um cafezinho, assim, daqueles bem de vó, assim. Nossa, que delícia. E aí depois ela iria escrever no diário dela, porque ela registrava tudo, então talvez apareceu um estranho aqui, tomar um café. Mas eu acho que ela, da região, eu fiquei com muita vontade, seria uma pessoa. E aí outro, que daí não seria uma pessoa que eu queria, né, tá lá, conhecendo, conversando com ela, mas eu gostaria muito, vamos abrir aqui uma nota, eu não gostaria de ter vivido na época da ditadura militar. Não. Mas tinha um grupo de mulheres que elas escreviam um jornal alternativo, né, de uma imprensa alternativa, para denunciar o que estava acontecendo, enfim. E aí eu fico muito curiosa para saber como que eram as reuniões para escrever essas pautas do jornal, assim, eu fico... É uma curiosidade, assim, se eu pudesse voltar só para dar uma espiadinha, mas bem rápida, porque é um momento que eu não queria nem... não queria nem passar o olho. Era só uma espiadinha mesmo. Eu não tenho uma pessoa assim também, mas eu tenho muita curiosidade pelo período das guerras aqui no Sul. Então, não necessariamente também viver aquele período, mas talvez ser uma mosquinha e ver a movimentação acontecendo, a migração, porque também envolve a colonização aqui na região, né? Teria curiosidade nesse sentido. O pessoal tem muito isso, né? Porque eu queria viver em tal época, né? Porque eu queria viver na época medieval. Não queria. Eu queria estar agora, porque o que
que passou não, Não era bom, não. não era tudo isso, gente. É. Pode parecer interessante agora, mas ali na hora não era. Não, e é muito, muito interessante isso, porque às vezes a gente olha para um evento e a gente, nossa, isso é legal, mas peraí, deixa eu olhar para o outro lado, acho que não sei, assim, legal para ver tudo como é que se desenrolou, mas imagina tá lá, né? Interessante estudar agora. É. Mas o que passaram lá não é outra história, né? E assim, tu falou, Tamires, sobre o diário, né? Acho que isso é uma coisa que a gente perdeu, né? Acho que até a própria escrita tá difícil da gente, né? E assim, quando a gente pensa assim, como é que vai ser daqui uns anos, assim, em relação ela já ficou, meu Deus, em relação a isso, né, a documentos, sabe, a ter, sei lá, esses lugares um pouco mais íntimos, né, que eu acho que, tipo, retratava, tipo, sei lá, uma manhã de domingo escrevendo, sei lá, acontecia alguma coisa e a pessoa escrevia, né, eu acho que esse lugar, eu acho que meio que a gente perdeu, assim, não só o diário, mas esse lugar de observar, eu acho que a gente tem perdido muito. Eu fiquei pensando agora no grupo do WhatsApp, que a gente tem aquele grupo que a gente fala com a gente mesmo. Verdade. Os novos diários. Eu acho que o pessoal perdeu, assim, isso de pensar no que tá acontecendo agora, né? Uhum. Ou o que aconteceu momentos antes, né? Só vai vivendo, assim, de acho uma que forma... a gente tá com dificuldade de viver o agora e eu aproveitar também esse agora. E pensar também sobre o que acabou de viver, eu acho que é só, assim, 24 horas por dia, mas faz parte da nossa época, né? E aí eu fico pensando, assim, talvez num domingo, no diário que seria anotado, vai ter 700 fotos numa galeria e os próximos que lutem para tentar interpretar quem tava, que lugar era. Se tiver a localização vai facilitar na pesquisa, né? Sim. Mas eu acho que vai ser assim. E não vou nem entrar na discussão da IA, né? Que cria várias coisas e aí, enfim, vai ficar difícil. É babado, né, gente? Vai ficar muito difícil. Eu acho que pro campo da história, agora com essa documentação digital, é como eles falaram, antes tinha um documento de registro, agora tem 700 fotos lá que a pessoa bate, a gente bate, né, pra escolher uma e às vezes nem escolhe, né. Às vezes fica lá na galeria, a gente nem olha, nem revela, nem faz nada e fica lá anos e anos, né, parado. Mas eu tenho, assim, um lado, tento olhar o lado positivo também, que eu acho que talvez se retorne esse olhar, como tu estava falando mesmo, retorne esse olhar para essa questão do passado, porque traz mais essa ideia de aconchego mesmo, que parece que essa questão de aceleração do tempo agora tem fazido a gente perder esse aconchego que se tinha antes, assim, né? Não sei, uma percepção. Eu acho que a IA também, ela vem nesse lugar também de deixar muitas coisas prontas, mas eu acho que a gente vai sentir falta disso, é do ser humano. Dessas coisas simples, pequenas, que é como tu disse, né? Que traz esse lugar de aconchego, que traz aquela história, aquele cheiro, que tudo que leva a gente para algum lugar que ela não vai conseguir, né? Então, embora a gente tá avançando aí, vai ajudar, eu acho que não tem como a gente fugir, né? Eu acho que o negócio começa numa proporção gigantesca, que vai ser impossível a gente, né, não estar junto, mas eu acho que cada vez mais a gente vai começar a retornar para nós, eu acho, para dar valor para aquilo que é manual, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente escreve, para como que, né? Eu tô bem otimista em relação a isso, espero. O meu otimismo vem depois do pessimismo, porque eu penso que se afastar dessa parte humana, dessa parte natureza, que faz parte da nossa natureza, vai gerar um adoecimento que a gente vai ter que retornar para esse lugar, porque não tem como a gente deixar de ser isso, a não ser que sejamos doentes, né? Mas aí eu acho que vai chegar num ponto que vai ter que voltar para esse lugar de aconchego, assim, por questões de sobrevivência, né? Então, meninas, tem mais alguma coisa assim que vocês gostariam de trazer que eu não tenha perguntado, falado? Acho que é isso, a gente agradece o convite, a gente deixa aí o Falem pedido nas de redes materiais. sociais. Falem sobre o projeto nas redes. A gente tem um Insta, que é @sombrionahistoria, e aí podem entrar em contato com a gente por lá, mostrar as documentações que vocês têm, né?
que a gente está sempre aberta a aprender e a pegar essa documentação. Às vezes a gente não pega, porque o pessoal tem um ciúme, às vezes o pessoal gosta do que tem em casa e não quer doar. Então, às vezes a gente só pega, fotografa, né, faz ali os nossos registros e devolve para a pessoa, né. Então, se alguém quiser entrar em contato e também pensar projetos, a gente... Porque, olha, assim, a gente tem tempo sobrando, né? Mas pensar algum projeto junto, né? A gente tá disposta, talvez não com muito tempo, mas a gente acha interessante, assim, algum curso, alguma coisa que envolva outras áreas, né? Para não ficar só na história. A gente tá aberta aí a dialogar. E obrigada. Então, gente, nós estivemos aqui com as maravilhosas, a Tamires e a Paola, né, do Sombrio na História. A Cris, que também faz parte do grupo, não pôde estar presente. Então, eu agradeço demais as meninas terem vindo aqui para colaborar com o meu projeto. De fato, esse projeto, gente, tem o meu coração. Eu, de vez em quando, vou lá, dou uma espiadinha, porque eu acho muito importante a forma como vocês trazem as narrativas. Eu acho que é muito importante esse lugar de pesquisa que vocês estão fazendo também. Buscar também esse lugar da mulher também, que eu acho que a gente vai para alguns lugares assim que começa a ter um foco também naquilo que, né, teve um apagamento aí. Então eu acho que é muito legal também, embora, né, seja uma coisa um pouco mais ampla, mas acho que é legal a gente, enquanto mulher, também pensar nisso, né. E é isso então, gente, a gente vai ter aí as meninas aí, acompanha o trabalho delas no @Sombrio na História, é um trabalho lindo, envie o que você tiver de material, elas podem estar fotografando, podem estar, né, vamos colaborar com a nossa cultura local, que eu acho que é isso que é importante também para a gente se sentir aí pertencente aos nossos, os que virão depois de nós também, para poder entender algumas coisas aí sobre nós e sobre a nossa história. É isso então, estivemos no programa Arte por Toda Parte e acompanhe o nosso próximo episódio.